Deus vai nos tirar do mundo? Não. E eu não vou dizer para você que Jesus está voltando. Está voltando não, Jesus está te enviando no meio desse mundo para transformar esse mundo, para você ser um José no meio desse mundo. Pastor Pedro Medina. Você nasceu para esse tempo. Para nós não faz muita diferença, mas eu não tenho boas notícias para quem não é firme com Jesus. Eu não tenho boas notícias para quem não é crente. Só tenho notícia ruim para quem não é crente. Para nós estamos na sombra do Onipotente. Essa notícia só é ruim para quem não tem compromisso com Deus. Essa notícia só é ruim para quem não tem o Espírito Santo. Essa notícia só é ruim para aqueles crentes meia boca. Mas para quem está cheio do Espírito Santo e fiel a Deus, você está debaixo da sombra do Onipotente. E você pode até descansar. Mas o que vai vir para quem não é temente a Deus é muito terrível, ok? 2024 ainda será um ano, vamos dizer assim, que vai ser uma trégua. Ainda vai ser um ano considerado bom. Ainda vai ser um ano que vai dar para poder você gerar riqueza. Ainda vai ser um ano que você vai poder conquistar. Mas depois de 2024, as notícias não são boas. Só para você ter uma noção do que está acontecendo no mundo. China já cercou Taiwan. Pastor, o que o senhor está pregando de China e Taiwan no meio do culto? Preste atenção. Taiwan é uma ilha democrática, vamos dizer assim, com a cultura como a nossa americana, que é ocidental. E eles são praticamente chineses, estão numa ilha, e 80% de todos os processadores, de todos os computadores do mundo e de todos os celulares do mundo são todos feitos em Taiwan. Se você hoje tem celular e computador, é porque existe Taiwan. Mas quem controla Taiwan? Os aliados são os Estados Unidos e a Europa. Agora, a China, que está dominando o mundo, já é a segunda maior potência mundial, disse que vai invadir Taiwan e não quer saber. Por quê? Porque a China já controla a produção de quase tudo no mundo. Tudo que você está vendo agora é da China. Agora, se eles controlarem os processadores dos computadores, porque o mundo hoje é tudo digital, e eles disseram que não quer saber e que vai invadir Taiwan e vai tomar posse de Taiwan. E os Estados Unidos já disse, se você fizer isso, a gente está em guerra. E agora vai ter eleição aonde? Em Taiwan. E a presidenta de Taiwan disse o quê? Olha, nós vamos saber agora, através das eleições, vai entregar Taiwan para a China. Falou, se a gente ganhar, a gente vai virar chinês e acabou. Mas se essa presidenta ganhar, né, que ela é democrática e ela está aliada aos Estados Unidos e à Europa, ela disse, se nós ganharmos, nós vamos lutar até o último homem. E os Estados Unidos e a Europa disse, nós vamos entrar junto nessa guerra. Um dos generais dos Estados Unidos disse que 2025 vai começar essa guerra. Isso foi publicado. 2024 é um ano de muitas eleições, ou eleição no Brasil, municipais, eleição nos Estados Unidos, está aí o Trump e o Biden, aquela loucura. O que vai acontecer no mundo? Ainda teremos um ano de muita trégua, um ano mais tranquilo, um ano que vai dar ainda para você trabalhar, ganhar seu dinheiro. E eu tenho algumas recomendações para você. 2024, não faça dívidas. 2024, não compre nada, fique tranquilo, guarde o seu dinheiro, prepare-se como José se preparou para o dia ruim. Não estou te dizendo que a notícia é ruim para você. A notícia é ruim para quem não tem Jesus, meu irmão. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Pode descansar. Deus falou claramente comigo isso. Olha, irmãos, eu tive 2 reuniões esse ano, 2 pessoas que estão saindo do nada para milhões, talvez bilhões. Deus entregando coisas, riquezas que você nem imagina, para irmãos igual está sentado aqui entre nós, esse aí normal, vestido, porque era um José. Deus está levantando José. Para quê? Para preservar o povo de Deus. Vamos ler lá em Sofonias 3:8. Portanto, esperai-me, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo. Olha só, porque meu decreto é ajuntar as nações e congregar os reinos. É uma coisa que está acontecendo, né? O globalismo. Olha só. Para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Não é notícia boa não, né, irmão? Mas você é crente? Diga comigo, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Amém? Só quem fica lá na roda dos escarnecedores, aí vai ser atingido, viu, irmão? Verso 9. Porque então darei uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que sirvam com o mesmo consenso. Da além dos rios da Etiópia, meus zelosos adoradores me constituem, a filha dos meus dispersos me trarão sacrifício. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com as quais te rebelaste contra mim, porquanto então tirarei do meio de ti os que te exultam na tua soberba, e tu nunca
nunca mais te ensoberbecerás no meu monte santo, mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre. A palavra pobre aí é quebrantado de coração. Deixarei no meio de ti um povo humilde e quebrantado de coração, e eles confiarão no nome do Senhor. Olha o 13. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, mas serão apacentados e ditar-se-ão, e não haverá quem os espante. Vou resumir para você. Deus vai derramar uma grande indignação, uma grande ira, muitas nações estão sendo julgadas, mas o que Deus acabou de dizer? Que o remanescente dele não será tocado. O que é o remanescente? Aqueles que permaneceram fiéis, aqueles cuja a sua língua não falaram coisas enganosas, aqueles cujo coração ainda está no Senhor. A palavra do Senhor diz que ainda tem 7.000 homens de Deus que não dobraram os seus joelhos diante de Jezabel e dos profetas de Baal. Diga assim: eu sou parte do remanescente. Aleluia. Amém. Há um remanescente que vai estar protegido, guardado, blindado. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, Ele te cobrirá com as suas asas. Você crê nisso, irmão? Então nós vemos aqui em Sofonias, virá uma ira? Sim, mas a gente não tem que se preocupar, porque nós estamos guardados debaixo da sombra do Onipotente. Então nós vemos um tempo, 2024, para a gente prosperar, para a gente crescer, para a gente economizar, para a gente se posicionar para o que há de vir. Todos estão vendo um colapso financeiro que vai acontecer. O próprio mercado está falando isso, os próprios bancos estão falando isso. Algo está se tramando por aí. Já tem Bill Gates falando de novo que tem pandemia nova chegando. Ele, gente, tem pandemia. Como se fosse uma coisa boa, do jeito que ele fala, né? Aí você fala, meu Deus, já não bastava o Covid, agora está vindo mais. Vem mais, vai vir muita coisa. E o que Deus quer fazer? Pastor, mas por que Deus permite isso? Para a igreja, Deus vai depurar a igreja. Pelo fogo depura. O que é palha queimado, o que é madeira queimado, só fica pedra preciosa e ouro, amém? E no mundo, Deus está julgando as nações. Muito sangue inocente derramado. Morreu mais criança por ano em aborto do que morreu na Segunda Guerra Mundial. Bebês sacrificados todos os dias no ventre das suas mães, ao redor do mundo, e nós estamos vendo o sangue inocente clamando na terra. Deus está julgando as nações. Os Estados Unidos virou as costas para Deus há muito tempo. Agora está lá a estátua de Baphomet no meio do Capitólio, que é a estátua do Satanás dentro do Capitólio americano. Ou seja, Jesus não pode entrar, a Bíblia não pode entrar, mas a estátua do capeta pode. Você vai na Europa, você vai ver estátuas a Satanás. Na Espanha, no principal parque da cidade, tem uma estátua em homenagem ao diabo. As pessoas vão lá fazer batuque na frente do diabo em pessoa ali no parque principal, chamado Parque Retiro, chamada Estátua para o Anjo Caído. O mundo está entrando, né? Já antigamente era meio camuflado o satanismo, agora já ficou aberto. Vem juízo, lógico que vem juízo. Muita iniquidade, diga comigo, iniquidade. A Bíblia diz, por haver aumentado a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A palavra iniquidade, como eu disse na última pregação, não significa maldade. A palavra iniquidade ali significa ausência de lei, que em inglês lawlessness, falta de lei, ausência de lei, anarquia, ou seja, ao ver aumentado a anarquia, a falta de lei, não é lei do mundo, as pessoas não têm mais lei, não têm mais princípio, não tem mais nada que segure elas, cada um faz o que quiser, e isso fez o quê? Com que esfriasse o coração das pessoas. Está tão terrível que milhões de pessoas estão saindo ao redor do mundo declarando a morte dos judeus, crianças que foram mortas lá em Israel, foram sequestradas, bebês, e ainda tem gente fechando as pontes de Nova York, dizendo que aquilo lá não é terrorismo. As pessoas perderam o amor, a iniquidade tem tomado conta desse mundo. Mas preste atenção, quando você vê trevas, quando você vê caos, quando você vê tudo isso, é aí que se levanta uma igreja poderosa. É no meio das trevas que Deus vai levantar a nossa luz. Assim como ninguém tinha uma resposta, mas José tinha a resposta na hora certa, você terá uma resposta na hora certa. Quando veio o Covid, meu querido, muitas igrejas que não tinham nada a ver com Deus se fecharam, mas se você vê as igrejas que tiveram uma resposta na hora do Covid, essas igrejas cresceram, essas igrejas multiplicaram, essas igrejas fizeram a diferença, e Deus vai continuar fazendo isso. Haverá coisas ruins que vão acontecer, sim, mas nós seremos a luz do mundo, o sal da terra, seremos Josés, estaremos governando. Aplauda o Senhor se você crê nisso. Qual que é o ministério?
ministério. Olha, eu vou te falar agora. Não se escandalize com o que eu vou te dizer. Existe o ministério do rico. Sabia que ser rico é um ministério? Ah, pastor, o senhor falando heresia. Espera, deixa eu provar para você na Bíblia. Eu não falo nada se eu não provar na Bíblia. Pergunte para mim, apóstolo, qual é o ministério do rico? Porque Deus vai levantar rico, Deus vai levantar José, Deus vai levantar governantes. Estou falando em todas as áreas. Gente que vai governar nas finanças, que vai governar nos bancos, que vai governar nas empresas, que vai governar nas construtoras, que vai governar na importação. Não sei onde você vai governar. Mas existe o ministério do rico. Porque o ministério do apóstolo, todo mundo sabe o que é, né? O ministério do apóstolo é desbravar e tomar posse de territórios e plantar igrejas. O ministério do pastor é cuidar de pessoas. O ministério do profeta é declarar o que Deus está falando. E o ministério do rico, pastor, está na Bíblia, isso está. O que ele faz? Deixa eu contar uma coisa para você. Jesus tinha muitos ricos que seguiam ele. Várias dessas pessoas eram mulheres. Coloca lá Lucas 8:2. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras mulheres que o serviam com seus bens. Essas mulheres iam de cidade em cidade. Aonde Jesus ia pagando os hotéis, as pousadas, ia pagando a alimentação, ia comprando roupa, ia vendo tudo que precisava, elas pagavam. Ah, Deus vai levantar muitas mulheres assim na família do rei. Mas não é esse o ministério do rico ainda. Preste atenção. Jesus, então, foi acompanhado por alguns ricos. Só um detalhe aqui, vocês gostam de conteúdo assim? A primeira que é mencionada ali, quem que é? Maria. Por que ela é mencionada primeiro? Porque ela era a mais rica. Ela era a primeira que colocava a mão no bolso. Pior mentira que te falaram na história da humanidade, dos crentes, é que ela era uma prostituta. Não tem nem 0,1% de um versículo que dê um indício que ela era uma prostituta. Pelo contrário, ela era uma mulher de um poder aquisitivo altíssimo e ela era a primeira mantenedora do ministério de Jesus. Eu falei assim, mulheres que mantinham o ministério de Jesus. A primeira mencionada? Maria Madalena. Ela era uma mulher muito rica e sustentava o ministério de Jesus. E o ministério de Jesus era muito rico, tá, irmão? Pastor, Jesus não era pobre. Irmão, você já viu pobre ter tesoureiro? Não, pobre tem tesoureiro, irmão? Jesus tinha tesoureiro e ele ainda roubava e não fazia falta. Jesus chegou no momento crucial, que nós sabemos, inclusive hoje nós vamos ceiar, que foi o momento dele ser traído. Foi traído. Jesus passou a noite toda sendo castigado, esbofeteado. Arrancavam a barba dele com a mão, saía pedaço da pele. As chicotadas eram tão fortes que a lateral do corpo de Jesus abria, dava para ver os órgãos internos. Se você não sabe como é que era o chicote romano, na ponta dele tinha pedacinhos de ferro e pedacinhos de osso, para que quando o chicote entrasse e quando tirasse, arrancasse pedaço. Uma coroa de espinhos, 10 a 15 centímetros, que cravavam no osso da cabeça. Depois que entrou, não tinha como sair mais. Jesus foi sofrendo tudo isso por você e por mim. Ele podia estralar o dedo e matar todo mundo ali, se ele quisesse. Ele ainda disse isso, se eu quisesse. Mas eu vou, como um cordeiro mudo até o fim, vou pagar, vou derramar minha última gota de sangue, porque eu quero salvar a humanidade. Jesus, então, foi crucificado. Não é prego, aquilo lá eram cravos gigantes que entravam dentro da mão. Graças a Deus não quebrou nenhum dos seus ossos, diz a Bíblia, mas ele entrava entre os ossos da mão e entre os ossos do pé e entrava na madeira. Jesus ficou nu naquela cruz e os soldados romanos deixavam aquele corpo. Por que era crucificado? Era um espetáculo horroroso, era um terrorismo, uma demonstração daqueles que se levantassem contra Roma. Esse era o intuito. A pior coisa que podia fazer para um judeu é não enterrar. O judeu, ele acredita que você só terá ressurreição se você for enterrado. O judeu acredita, se você for cremado ou comido por bicho, você não ressuscita. O pior castigo não era nem a morte. O pior castigo era a destruição do corpo depois da morte. Você sabia disso? Porque todo mundo vai morrer. Então o pior castigo para o judeu era não deixar ele ressuscitar, aniquilar ele. Então os corpos que eram deixados na cruz eram comidos depois por corvos, urubus, e ficava ali, ninguém tirava. Esse era o intuito, ser destruído. Então, um homem, discípulo de Jesus, José de Arimateia. Interessante que não aparece o José de Arimateia seguindo Jesus. Ele era um discípulo rico, muito na dele, não pregava, não curava enfermo, não profetizava, mas era discípulo de Jesus. Ele foi até Pilato, que era o governador, tinha mandado crucificar Jesus, e disse assim: Pilato, eu quero o corpo de Jesus, eu não quero ele na cruz. Pilato deu para ele então a autorização de retirar o corpo dele na cruz, e ele foi lá com lençóis de linho. Você sabe que um pobre naquela época, ele tinha no máximo 2 peças de roupa a vida dele inteira?
que era a coisa mais cara. Tanto é que você vai ver, o servo de Eliseu, que foi condenado por Deus porque ele pegou roupas como presente, que era algo caríssimo. Não é igual hoje que a gente compra baratinho. E ele pegou um lençol e envolveu o corpo de Jesus. Ele pegou o túmulo dele. Você sabe quanto que custa hoje um túmulo com aquela construção em cima, assim? Tem lugar que custa até R$500.000, R$1 milhão para você colocar ali o corpo de alguém. Ele tinha um túmulo que não tinha sido usado, escavado na rocha. Era uma mini caverna, feita à mão. Ah, é tão lindo, irmão. Lá está escrito assim, ele não está aqui, ele ressuscitou. Aí, irmão, você chora lá, é coisa mais linda. É lindo demais ir lá. E aí, ele pegou Jesus e colocou naquele túmulo. A Bíblia diz que o túmulo estava perto do Gólgota. Do jeitinho que está lá em Israel, você vai lá, você vai ver pertinho do Gólgota. Jesus é colocado lá, enrolado em lenço. Depois vem o segundo discípulo rico de Jesus. Pergunte quem, pastor? Nicodemos. A Bíblia diz que ele aparece com 70 litros. A Bíblia diz de alóis, que são óleos essenciais, que eram feitos para embalsamar. Hoje o cálculo desses 70 litros seria aproximadamente R$200.000 em óleos essenciais para embalsamar. Um copo para embalsamar, você embalsama ali com uns 3, 4, 5 litros, você está sobrando. Ele trouxe 70 litros para cuidar, para embalsamar. Sabe qual que é o ministério do rico? Deus levantou o rico para cuidar do corpo de Cristo, para preservar o corpo de Cristo, para não deixar o corpo de Cristo ser comido, para não deixar o corpo de Cristo se deteriorar, para não deixar o corpo de Cristo ser envergonhado, para cobrir a nudez do corpo, para poder proteger o corpo de tudo aquilo que possa destruí-lo. Quão triste são igrejas que os ricos renunciam ao seu ministério e não cobrem a nudez do corpo. Quantas igrejas padecem, quantos pastores padecem, quantas igrejas não conseguem às vezes mal colocar um ventilador na igreja, mal tem um microfone, mal tem um ar-condicionado. Quantas igrejas padecem, corpo padece. O corpo só padece quando os ricos renunciam ao seu ministério. Eu convidei tem alguns discípulos que Deus está preparando eles para serem José, e eu disse para eles, pesquisa sobre os homens que mais ofertaram na igreja no último século. E aí, eu tenho um discípulo que está fazendo esse estudo, e eu fiquei abismado. Dono da Colgate, William Colgate. Todo mundo escova dente com a Colgate, né? Ele deu 50% de toda a sua fortuna em dízimos e ofertas. Henry Parsons, o dono da Quakers, aquela aveia mundialmente conhecida, ele doou 70% de toda a sua riqueza, dízimos e ofertas. Está aqui um José de Arimateia. David Green, fundador da Hobby Lobby, que é uma empresa que gera mais de $4 bilhões por ano, uma empresa de decoração. Ele ainda vivo, mais de 800 lojas espalhadas pelo país, já doou mais de 50% de toda a sua renda para dízimos e ofertas. Eles entenderam que Deus levantou eles como José, que Deus levantou eles para preservar o povo de Deus. Aleluia. Nós estamos vivendo tempos terríveis. Bilhões são investidos cada segundo para destruir seu filho. Se reúnem, a cultura, as músicas são escritas, são desenhadas, são projetadas com o único intuito: transformar o seu filho, destruir a família, destruir os princípios cristãos, destruir a imagem do que é um homem, para promover todos os pensamentos que vão contra a vontade de Deus. É uma guerra cultural que nós estamos vivendo. Você abre o Instagram, o Facebook, e em 5 minutos você é bombardeado com tanto lixo. Se você não se cuidar, você pode ser levado por essa onda. Pais, vigiem o celular dos seus filhos. E se você tiver ainda a possibilidade de tirá-lo para que ele não tenha, melhor ainda. Pornografia hoje infantil começa com 6 anos de idade. Na minha época era com 12, 13, 14. Hoje já tem crianças de 5, 6 anos que já estão vendo pornografia no seu celular, que está aí na sua casa. O mundo está perverso. Deus vai nos tirar do mundo? Não. E eu não vou dizer para você que Jesus está voltando, que é o que todo mundo quer ouvir, né? Jesus está voltando. Está voltando não, Jesus está te enviando no meio desse mundo para transformar esse mundo, para você ser um José no meio desse mundo, para você ser uma Esther no meio desse mundo, para você ser uma Débora no meio desse mundo, para você ser um Daniel no meio desse mundo e fazer a diferença e governar com autoridade e mostrar o reino de Deus. Inscreva-se no nosso canal